Sejam bem-vindos ao terceiro podcast. Hoje vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas em pessoas com deficiência. Estaremos com Clodoaldo Castiano, diretor executivo do FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Sou Rafael Bate, irei conversar com o meu convidado nesta temática. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Bata, por ter convidado para este podcast. Exatamente. Eu estou vestido de uma camisa azul com pintinhas brancas, uma calça cinza, sapatilhas pretas. Tenho também óculos escuros. Sou careca. E também o meu convidado também vai fazer essa descrição. Obrigado. Ainda a descrever o Bata também tem uma barriguinha. Né? Sim, acho que é importante dizer isso. Então, eu que falo sou Clodoaldo. Então, eu tenho uma estatura alta, mas neste momento estou sentado com um blazer azul. Sou mais ou menos claro, né? Não muito claro, mas vou para lá. Então, acho que é isto. Exatamente. Bom, também antes de iniciarmos a nossa temática, eu vou dizer parabéns pelo fato de fazer parte como membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Muito obrigado, Bata. Muito obrigado mesmo por mencionar isso. Exatamente. Bom, eu sei que FAMOD tem trabalhado com pessoas com deficiência, principalmente nas mudanças climáticas. Pode, se calhar, olhando o que tem acontecido ultimamente, são chuvas, o papel de FAMOD no que tem acontecido. Obrigado, Bata. Acho que é uma pergunta importante e que também mostra a importância de termos esta conversa, né? Porque muitas vezes acho que as conversas sobre mudanças climáticas não versam sobre pessoas com deficiência. Então, por isso acho que a TV Surdo faz bem em criar esse espaço onde podemos dialogar, trocar ideias e perceber o que é preciso fazer para garantir que as pessoas com deficiência deixam de ser tão afetadas pelas mudanças climáticas e que também conseguem reinventar-se, se podemos assim dizer, perante as mudanças climáticas que vieram para ficar. Mas também tem-se feito alguma coisa, olhando a questão dos centros de acomodação, que FAMOD também tem trabalhado para mitigar esta problemática. Exato. Então, ao nível do FAMOD, o que nós temos feito, eu posso dizer que até agora tem sido mais reativo do que proativo. Então, o que é que isso quer dizer? Até agora que falamos, a abordagem do FAMOD tem sido de reagir a eventos catastróficos em vez de tomar medidas de proatividade. Então, como é que o FAMOD tem feito isso? Primeiro, nas questões de coordenação da ação humanitária. Como deve saber, todas as intervenções humanitárias resultam de um grande esforço de coordenação de vários atores. Então, o FAMOD, ao longo dos últimos anos, tem tido um papel muito importante em participar desses passos de coordenação e levantar as questões de inclusão de pessoas com deficiência, garantindo que os vários atores humanitários tomam isso em consideração e que as suas iniciativas atingem pessoas com deficiência. Então, esse tem sido um dos grandes papéis do FAMOD. O FAMOD também tem tentado garantir que as próprias pessoas com deficiência conseguem participar dos espaços de coordenação e das próprias intervenções humanitárias. Isso tem acontecido, por exemplo, em Sofala, mas aqui também em Maputo, de uma forma ainda tímida, temos tentado garantir que, como pessoas com deficiência, estamos representados nos espaços principais de coordenação humanitária. Exato. Então, mas como eu disse anteriormente, essas muitas vezes têm situações reativas. Então, nós esperamos agora, com esta parceria que temos com a TV Surdo no projeto Recado, mas também com outras parcerias que estamos a firmar,
que consigamos ter um papel mais proativo, né? Por exemplo, na definição dos planos de contingência, nas capacitações aos comitês comunitários de gestão de riscos. Então, queremos ter um papel mais proativo para garantir que em todo o país há uma capacidade mínima de inclusão de pessoas com deficiência na resposta a desastres. Bem, olhando nessa questão, quando nós olhamos na questão de coordenação, né, muitas vezes termina no papel. FAMOD tem olhado nessa questão de quantas pessoas que estão lá na coordenação, principalmente para fazer face a esta mitigação das mudanças climáticas. Não, tem razão. De fato, em alguns sítios onde nós estivemos, na Zambésia, em Sofala, as pessoas com deficiência até estão lá nos comitês de gestão, mas muitas delas não sabem o que fazer lá, não sabem por que estão lá e não têm aquela capacidade de trazer as preocupações da comunidade de pessoas com deficiência, né? Então estão lá como indivíduos e não como aquela voz que traz as preocupações das pessoas com deficiência. Então, como resolver isso? Garantir que as pessoas que participam desses espaços estão capacitadas, né? Que compreendem a dimensão estrutural de inclusão de pessoas com deficiência na resposta a desastres. Porque só desta forma é que estas pessoas poderão participar de uma forma efetiva e garantir que, de fato, a sua presença nesses espaços contribui para a maior inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu concordo. Muitas vezes a gente só tem lá números, mas não tem lá uma representação efetiva de pessoas com deficiência. Acho que é algo que precisamos melhorar. Exato. Por exemplo, estivemos em Boane, existe lá o Comitê de Gestão de Desastre, não existiam lá pessoas com deficiência e depois colocaram algumas pessoas com deficiência, 2 cada grupo, são 3. Mas com estas chuvas, as pessoas com deficiência físico-motora tiveram dificuldades para sair e para ajudar outras pessoas. Desta forma, como é que nós podemos, estão lá na coordenação, estão nos comitês de gestão de desastre, pessoas com deficiência, mas quando há essas enchentes, como é que FAMOD tem trabalhado, se calhar, com essas pessoas, por forma que também ajudem outras pessoas com deficiência? Olha, eu vou ser honesto, não temos trabalhado nisso. Não posso dizer que já fizemos alguma coisa para mudar isso, mas eu acho que a solução existe, né? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso garantir que, ao incluirmos as pessoas com deficiência nesses grupos, não significa que a responsabilidade por chegar às pessoas com deficiência, por exemplo, resgatar as pessoas com deficiência, esteja apenas com pessoas com deficiência. Não. A responsabilidade para as questões de deficiência é de todo o comitê, né? Aquelas pessoas que estão ali como pessoas com deficiência, obviamente estão ali para alimentar o comitê, para ter uma visão sobre deficiência, né? Exatamente, para ter uma visão inclusiva, para que não haja espaços escuros sobre a questão da deficiência. Mas isso não significa que eles é que devem responder sobre questões de deficiência. Okay. Agora, indo para a questão de como é que esses membros, né, do comitê, que por vezes são pessoas com deficiência, podem se movimentar ou podem tomar um papel ativo quando por exemplo, o próprio fenômeno natural limita a sua própria mobilidade. Eu acho que isto não é só uma questão para pessoas com deficiência, mas é uma questão para todos os membros do comitê. Há de acontecer que um membro do comitê, por exemplo, perdeu a casa, né? O outro, pode ter perdido até um familiar, tudo isso. Então, isso não é só para pessoas com deficiência. O que deve ficar patente é que o próprio comitê tem que ter uma estratégia de como vai se movimentar, como é que vai engajar-se,
quando eles próprios estão afetados. Aliado a isso que está a falar, por exemplo, em Boane, um dos membros do comitê também teve problemas, né? A casa dele ficou cheia de água e não foi fácil para ser removido aquele lugar. Isso é muito importante, olhar-se que essas pessoas com deficiência também façam parte desses comitês, para que o comitê também tenha a visão inclusiva. Bem, olhando nos centros, né, estava a falar aqui dos centros, da acomodação, lá existem, aqui em Maputo, por exemplo, tem alguns centros, não sei, as pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, lá não existem intérprete de língua de sinais, famoso de não tem ido nesses lugares por forma a saber como é que pessoas com deficiência auditiva têm se virado, passa a expressão, nesses centros. Bom, nós já participamos de alguns exercícios de avaliação de necessidades, porque depois de uma emergência, depois de um fenômeno, um dos primeiros passos é se fazer uma avaliação rápida, né? Que chama-se Rapid Assessment. Então nós já participamos de alguns desses exercícios, né? E de fato poucas vezes encontramos serviços talhados para responder a necessidades de pessoas com deficiência. Mas vamos ser honestos, Bata, numa situação de emergência, por exemplo, se estamos a falar de um centro de acomodação, é muito difícil garantir, por exemplo, a disponibilidade de um intérprete de língua de sinais. Isso é muito difícil, né? O que é mais importante, do meu ponto de vista, é identificar se há pessoas com deficiência e que tipo de deficiências existem, né? Okay. E para aquelas pessoas que têm limitações de comunicação, nós temos que saber que aquelas pessoas, antes do evento acontecer, já comunicavam. Então tentamos perceber como é que essas pessoas comunicavam, né? Porque se calhar até alguns nem usam língua de sinais, algumas pessoas surdas, né? Se calhar não usam língua de sinais, mas há gestos que fazem. E há pessoas ali que compreendem que gestos que aquelas pessoas fazem. Então, o nosso foco, acho que tem de ser isso: perceber as necessidades e tentar encontrar, com os recursos disponíveis, né, formas de cobrir aquelas necessidades. Agora, se o UNGD, por exemplo, vai disponibilizar um serviço, por exemplo, um serviço de, vamos lá, assistência para acesso à saúde. Esses serviços, se tiver identificado uma pessoa com deficiência, naturalmente podem considerar, se tiver identificado uma pessoa com deficiência auditiva, né, podem considerar contratar talvez um intérprete para eles apoiando enquanto eles estiverem. Mas eu, Bata, sou realista, eu acredito que o Bata também é, e todos temos que ter certeza que isso não é fácil, porque num momento de emergência, isso é a última coisa que o NGD vai pensar. É a última coisa. Então, e se nós começarmos a conversa daí, é capaz de nem o básico nós conseguirmos. Eu acho que o básico é garantir que se identifica pessoas com deficiência, que se identifica o tipo de deficiência e as necessidades que essas pessoas têm. Então, e busca-se, a partir dos recursos locais, as alternativas possíveis para garantir que aquelas pessoas conseguem participar e aceder aos mesmos serviços que as demais pessoas estão a aceder. Essa é a forma que nós vemos. Pois, mas também nos centros tem aquela questão agora, por exemplo, temos a questão da conjuntivite. Muitas pessoas estão lá, né, o setor de saúde, por exemplo, pessoas com deficiência não têm recebido, se calhar, a questão de apoio médico, não é? A questão, por exemplo, pode ser aquelas doenças hídricas, né, naqueles espaços. É muito importante também olhar-se para esses aspectos, né? Mas essa parte cabe mesmo ao governo, mas nós não estamos a olhar para esses aspectos. Mas como FAMOD, é possível também olhar muito mais para questões daquelas doenças hídricas, né? Como mitigar isso também? Não, eu concordo, Bata, e bom, vocês mais do que ninguém
tem feito esse trabalho de advocacia para que as campanhas de saúde sejam mais inclusivas, né? Então, eu acho que o BATA, a TV Surdo, já fez um trabalho fenomenal em chamar a atenção aos tomadores de decisão que, olha, as campanhas de saúde devem ser um pouco mais inclusivas. De contrário, os riscos aumentam para as pessoas com deficiência e para os seus familiares também. Exato. Então, eu concordo, é algo que devesse tomar em conta, mas que eu e tu sabemos, Bata, se vai acontecer alguma coisa, a TV Surdo provavelmente é que vai ter que fazer. Em divulgar a informação em formatos mais acessíveis para que pessoas com deficiência também compreendam o que é que significa esta questão dessa conjuntivite hemorrágica, quais são as formas de prevenção e tratamento. Esperar muito do Ministério, eu acho que é um pouco utópico. Temos de, obviamente, se vier ajuda, agradecemos, mas nós também já devemos nos movimentar para garantir que os nossos irmãos têm acesso a essa informação. Exato. Bom, muito bem, aqui é uma conversa descontraída, né? Bom, eu parabenizei o Clodoaldo Castiano pelo fato de fazer parte como membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Qual o ganho que as pessoas com deficiência podem ter na presença do Castiano lá? Eu acho que é um marco para o nosso movimento, como o movimento de pessoas com deficiência. Garantimos que temos alguém. Infelizmente eu não sou uma pessoa com deficiência mas também representa a camada, né? A camada social. Exatamente. Acho que por essa via, sim. Estou na comissão por endosso do movimento de pessoas com deficiência. Então é marcante, porque abre-nos a possibilidade de reforçar o discurso à volta de direitos humanos de pessoas com deficiência, né? Abre-nos a possibilidade de ter mais avenidas para reclamarmos os nossos direitos, né? E mais aliados a ajudarem-nos também nessa luta, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade de trazer a questão de inclusão para uma agenda um pouco mais ampla e atingir tantos demais atores. Obviamente a comissão tem suas próprias dinâmicas, e eu vou estar apenas como membro de um corpo que tem um presidente e um vice-presidente. Então na minha posição, obviamente, o meu compromisso é garantir que as questões da deficiência ficam patentes, que são tomadas em consideração. Então eu acho que, sem dúvida, é um grande marco, um grande avanço, e eu honestamente espero que no tempo que me for concedido eu consiga fazer uma contribuição positiva. Eu tenho certeza que vai. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom, e voltando na questão da mitigação dos impactos das mudanças climáticas, o que é que ainda podemos fazer para melhorar ou para estancarmos aquilo que ainda é déficit, olhando para a questão de pessoas com deficiência? Não, o primeiro passo que estamos a tomar, que é falar sobre isso. Né? Eu acho que, para além de falar sobre isso, temos que garantir que falamos com as pessoas certas sobre este assunto, né? E acho que a TV Surdo já começou uma conversa importante com o INGD, né? Mas temos que garantir que mais atores estão cada vez mais consciencializados e capacitados para tomar ações de mitigação, de resposta a mudanças climáticas mais inclusivas, né? Eu acho que nós estamos num momento em que temos capacidade para isso, temos pessoas treinadas para isso, temos recursos para isso. Então é a altura mesmo de... Encaixa-se também aquela questão da coordenação aqui. Exatamente. Exato. Então, nós sabemos que existem plataformas da sociedade civil ou sociedade civil com um governo que trabalham
de forma coordenada nessas questões de resposta a mudanças climáticas e resiliência. Então, é importante garantirmos que a nossa voz também se faz sentir nesses espaços, né? Que as pessoas com deficiência também estão lá representadas, mas mais uma vez que não vão lá só para cumprir o número, mas que vão lá com competência, com experiência, né? Com contribuições próprias para melhorar a inclusão de pessoas com deficiência. Exatamente, muito bem falado, porque muitas vezes aquilo que falamos ao iniciar esta nossa conversa de números, né? Então temos que perceber que os números por si não bastam, tem que haver também a praticidade daquilo que nós queremos para que haja uma mudança, para que haja essa mitigação de ações climáticas para pessoas com deficiência. E pessoas com deficiência também se fazerem sentir lá no grupo ou na planificação, nessa coordenação na qual nós falamos. Concordo, acho que é mesmo um passo que temos que seguir e espero que consigamos chegar lá. Exatamente, muito bem. Bom, ainda continuando com esta nossa conversa, né, eu sei que depois da aprovação da lei, muita coisa vai mudar, não é? Olhando a questão de pessoas com deficiência, né? Olhando mesmo para as questões das mudanças climáticas. Espero que muita coisa mude, mas acho que não temos muitas garantias, né? Pois. Então, a aprovação da lei é um passo importante, né? Porque preenche um vazio legal na área da deficiência, mas olha, não nos dá garantias. A aprovação por si só não nos dá nenhuma garantia. A implementação é que... A implementação normalmente é o grande calcanhar de Aquiles, né? Então, nós vimos, por exemplo, o decreto 53/2008, que todos celebramos pelo seu caráter inovador, seu caráter obrigatório, né? Mas depois... aqui já na aplicabilidade. Na implementação, a coisa não andou muito bem até hoje. Então, não sei se esta lei tem o mecanismo suficiente para garantir que a história não se repete. Pois. Né? Então, mas é um bom passo. Mas também, olhando na a questão do decreto que acaba de mencionar, não é? Nós não podemos olhar que a história pode se repetir. Podemos fazer alguma coisa. Qual a coisa que nós podemos fazer para que haja a implementação efetiva? O que nós propusemos como FAMOD era que houvesse uma instituição com capacidade para mobilizar, coordenar, apoiar os diferentes setores do governo na implementação dos programas sobre deficiência, né? Isso é o que nós propusemos, que se estabeleça a instituição no governo. Contudo, naquilo que ouvimos do Parlamento, infelizmente o governo não aceitou essa proposta, porque o governo julga que, olha, já existe, por exemplo, o Conselho Nacional de Ação Social, que é uma plataforma de coordenação, tudo aquilo, né? Que nós entendemos que, olha, não é o que nós estamos a propor. Nós estamos a propor um órgão com competências executivas, por exemplo, como o Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Então, mas infelizmente das discussões que nós acompanhamos no Parlamento, a nossa contribuição não se fez sentir. E para piorar, aparentemente os deputados decidiram que a lei deve ser a lei das pessoas portadoras de deficiência. Não, quer dizer, não pessoas com deficiência, porque a Constituição usa o termo portadoras de deficiência. Então, é completamente um dar passos atrás, né? É dar passos atrás. Mas nós esperamos que pelo menos isso, a questão da linguagem, seja ultrapassada e que seja uma lei das pessoas com deficiência e não portadoras de deficiência. Exatamente. Bem, olhando, vamos pensar, se calhar, bom, depois da aprovação, pode ajudar a questão das alterações climáticas. Já temos um instrumento normativo que pode nos ajudar. Isso também pode influenciar nesta mudança ou neste impacto para as alterações climáticas? De uma forma interessante, a proposta de lei traz uma disposição não necessariamente sobre mudanças climáticas, mas sobre emergências, né? Então, e tem um conteúdo interessante sobre a garantia da acessibilidade, sobre a prestação de serviços inclusivos, né? É um pacote interessante.
Mas, de novo, o desafio de implementação é o maior. Né? É o maior. Nós honestamente estamos a rezar para que se ultrapasse, mas nós estamos a ver muitas condições para que isso aconteça nos termos atuais. Muito bem. Nós, nesta conversa aqui, é tudo é mais descontraída, como eu disse, não é? O impacto que nós falamos aqui quando eu anunciei, o impacto das mudanças climáticas ou seja, em pessoas com deficiência, nós podemos minimizar? Eu acho que sim. Se nós fizermos uma identificação concreta dos riscos que as pessoas com deficiência enfrentam numa determinada área, se tivermos planos de evacuação que são inclusivos para pessoas com deficiência, se tivermos atividades de resiliência a nível da comunidade em que as pessoas com deficiência também participam, eu acho que aumentam as chances de as pessoas com deficiência não serem tão afetadas. Né? Se tivermos informação a chegar às pessoas com deficiência, isso também pode melhorar. Não, as pessoas com deficiência não devem necessariamente ser tão impactadas como o que está a acontecer agora, mas há medidas que se pode tomar para minimizar esses... Por exemplo, quais são essas medidas que podemos olhar de forma prática, não é? Para que essa informação chegue até aquelas pessoas com deficiência? Primeiro, o que já falamos, né? Garantir que a informação, os pré-avisos, sejam inclusivos, garantir que as simulações de preparação de desastres incluem questões sobre deficiência, garantir que os materiais pré-posicionados, né? Materiais pré-posicionados são aquelas provisões que o NGD reserva para caso haja emergência, garantir que essas reservas tenham também material para pessoas com deficiência, porque não há outra forma de garantir que as necessidades de pessoas com deficiência estão lá refletidas. Mas também essa questão que mencionou no início, que o NGD, por exemplo, e outras instituições, quando se olha para pessoas com deficiência, aliás, a pessoa com deficiência é a última pessoa a ser olhada. Será que podemos avançar? É preciso muito trabalho com o NGD para dar-lhes um olho mais clínico. Isso, e mais inclusivo, né? Que não deixe pessoas com deficiência de fora. Mas isso vai levar o seu tempo e vai levar recursos também. Mas nós esperamos que progressivamente a gente consiga chegar lá. Exatamente. Muito bem, já estamos de passos bem largos para chegarmos ao final deste nosso podcast. Bom, últimas considerações. Olha, Bata, muito obrigado por ter me convidado. Eu também fico feliz por estar entre os primeiros 3 convidados. Se fosse primeiro seria melhor. Mas terceiro, pelo menos ainda estou no pódio. Né? Então, muito obrigado por ter convidado a mim. Muito obrigado também por ter convidado ao FAMOD. Então, a TV Surdo e o FAMOD são parceiros neste projeto Recado e para nós é uma parceria muito importante. Para nós nós convidamos. Né? Exatamente. Para nós é importante também ter a TV Surdo a liderar, a mostrar essa capacidade de liderança, a mostrar essa capacidade de definir uma agenda, né? Então, é através desse tipo de contribuições que nós podemos fazer com que o nosso movimento cresça. Então, agradecemos bastante e agradecemos por estarmos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, sucessos na sua carreira como membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e também como na direção do FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao termo deste podcast e estiveram na vossa companhia Rafael Bata, que conduziu esta conversa com o Clodoaldo Castiano, diretor executivo do FAMOD, Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência. Até a próxima.